Se você cresceu no Brasil nos anos 90, eu vou te fazer uma pergunta simples. Quando foi a última vez que você percebeu que aquela época tinha acabado? Não quando você ficou adulto, não quando a tecnologia chegou, mas quando aquelas pequenas coisas que pareciam eternas simplesmente desapareceram. Porque a verdade é que a gente não percebe o fim enquanto está vivendo ele. Nos anos 90, a rua não era só asfalto, era território, era palco, era mundo. Fim de tarde, o calor ainda preso no chão, o barulho distante de uma televisão ligada em alguma casa, o cheiro de comida vindo da janela de alguém. E no meio disso tudo, uma bola rolando. Chinelo virava trave, portão virava limite. Discussão sobre se foi gol durava mais que o jogo. E quando alguém gritava da janela, "Vem jantar!", aquilo não era uma ordem, era aviso de que o dia estava acabando. Hoje a rua está diferente. Mais carros, mais silêncio, mais medo. Não foi de uma vez, foi aos poucos. E quando a gente percebeu, já tinha acabado. E o orelhão, você lembra? Aquele azul enorme no meio da calçada, moeda suada na mão, a fila atrás esperando, a estratégia da ligação a cobrar. "Mãe, cheguei!" E desligava antes da resposta. Era simples, era improvisado, era nosso jeito. Hoje é chamada de vídeo em alta definição, mas também é ansiedade quando a mensagem visualizada não é respondida. A comunicação evoluiu, mas ficou mais pesada. E sexta-feira era diferente. A semana inteira levava a esse momento, ir na locadora. Andar entre as prateleiras era uma aventura, julgar filme pela capa, torcer para ninguém ter alugado o que você queria, segurar a fita como se fosse um troféu. E tinha a responsabilidade de rebobinar. Pequeno gesto, grande significado. Hoje tudo é instantâneo, mas nada é esperado. A gente ganhou velocidade, mas perdeu antecipação. Você lembra como era bater na casa do vizinho? Não existia "tá em casa"? Você simplesmente batia a palma no portão. E quase sempre tinha alguém. Café passado na hora, cadeira na calçada, conversas que começavam sem motivo e terminavam sem hora. Hoje a gente mora há anos no mesmo prédio e não sabe o nome de quem divide o elevador. Mais privacidade, menos proximidade. E dentro de casa, um telefone fixo para todos. Se alguém estivesse usando, você esperava. Se a internet discada conectasse, ninguém ligava. O barulho da conexão era quase um ritual. Hoje cada pessoa tem sua própria tela, seu próprio fone, seu próprio mundo. Estamos mais conectados do que nunca, mas raramente conectados entre nós. E fazer trabalho de escola? Abrir enciclopédia pesada, procurar por letra, copiar com cuidado para não errar. Demorava, dava trabalho, exigia paciência. Hoje é pesquisar, copiar, colar. A informação ficou infinita, mas a profundidade ficou rasa. E o mercadinho do bairro? O dono sabia seu nome, sabia o nome da sua mãe. Anotava no caderninho quando faltava dinheiro. Era confiança baseada em convivência. Hoje é cartão, aproximação, aplicativo. Mais sistema, menos vínculo. Você lembra das roupas penduradas na varanda? Lençol colorido balançando, toalha secando ao sol. Cada prédio tinha personalidade. Hoje muitos condomínios proíbem, padronizam, uniformizam. Ficou mais organizado, mas ficou menos humano. E quando começava a novela, ou o jogo da seleção, a rua esvaziava, o país parecia respirar junto. Hoje cada um assiste algo diferente, em horários diferentes, em telas diferentes. Temos liberdade, mas perdemos o momento coletivo. E talvez a mudança mais silenciosa tenha sido essa: sair sem ser rastreado. Vou ali e já volto. Sem GPS, sem localização compartilhada, sem foto, sem story, sem prova. Talvez fosse menos seguro, mas era mais leve. A verdade é que a gente não perdeu só objetos ou hábitos,
A gente perdeu o ritmo. A vida ficou mais rápida, mais eficiente, mais tecnológica. Mas também ficou mais urgente, mais exposta, mais individual. E talvez não fosse melhor antes. Talvez fosse até mais difícil. Mas tinha algo que hoje é raro: tempo. Tempo para errar, tempo para esperar, tempo para conversar, tempo para simplesmente estar. E quando foi que isso mudou? Não foi em um dia específico. Não foi quando a internet chegou. Não foi quando o celular apareceu. Foi aos poucos, silenciosamente, sem alarde. E quando a gente percebeu, já estava vivendo outra era. Talvez não fosse perfeito, mas era simples e era nosso. Agora eu quero saber de você. Qual dessas coisas você ainda tenta manter viva? E qual você acha que realmente precisava mudar? Escreve nos comentários, porque talvez a memória seja a única coisa que ainda não conseguiram atualizar.